Olá, estamos de volta para mais um programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos aqui à Rua 7 de Setembro, 830, no centro de Bauru. Programa que é viabilizado, você consegue assistir através da nossa grande parceira, nossa grande amiga TV Prevê, aqui de Bauru. E hoje, para o programa Despertar, estamos recebendo mais uma vez a visita agradável do nosso grande companheiro Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Muito obrigado. E hoje vamos aqui, não vou dizer sabatinar Sidney Fernandes, mas vamos fazer algumas perguntas curiosas que sempre nos chegam. E no programa Despertar de hoje a gente aproveita para fazer aí quase que uma espécie de pinga-fogo com Sidney Fernandes. Sidney, outro dia, conversando com um amigo meu, né, que antes eu era católico, agora me tornei espírita, aí outro dia passando por aqui ele veio, apresentei aqui as instalações do Centro Espírita para ele, falei, mas aqui não tem santo, não tem... Eu imaginava um centro espírita de outra maneira. Por que você acredita que as pessoas têm uma visão de um centro espírita quando não é aquela, ou vem acostumado de alguma outra religião? O que acontece, Sidney, para ter essa surpresa dessa... Porque é um estilo clean, né? Um centro espírita, não tem muita coiseira, né? É verdade. As pessoas estranham, né? Entram num centro espírita e não veem o crucifixo, não veem as imagens, os quadros, as figuras. Com todo o respeito que merecem os nossos irmãos católicos, evangélicos, nada contra tudo isso. É válido de acordo com a filosofia de cada religião, de acordo com a filosofia que as pessoas assumem. Mas essa questão, ela foi levada em conta no século XIX, quando o codificador da doutrina espírita, o eminente professor Rivaio, quando ele se aproximou dos fenômenos, das perguntas e respostas, das orientações que ele obteve para poder compor, para poder codificar a doutrina. A princípio, com receio da aversão que as pessoas haviam assumido em relação à religião tradicional, ele não falou em religião, falou em filosofia, algumas consequências científicas. Ele lançou o primeiro livro que codificou a doutrina espírita em 1857. Só foi falar em religião mesmo em 1864. E isso por pressão dos espíritos, que no Livro dos Médiuns estavam exigindo que ele tratasse do assunto. Mas era bem justificável essa posição. É que a religião da época, caracterizada por dogmas, por promessas, por indulgências, acabaram por cair na descrença do povo por causa dos abusos inquisitoriais da época da Inquisição. Então as pessoas da época do século XIX na Europa, e particularmente em Paris, não queriam mais saber de religião. E ele só foi tratar desse assunto mesmo, como eu falei, em 1864, quando lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse Evangelho, ele só trouxe os aspectos morais da doutrina de Jesus. Isto é, ele estava viabilizando um renascimento do cristianismo. Entendi. E por que ele teve a coragem de declarar que o Espiritismo era uma religião? Porque as pessoas entravam no local em que se ouvia a orientação dos Espíritos, em que se estudava o Espiritismo e outras obras também, e percebiam que ali estava descaracterizada a religião tradicional. Era um local limpo, sem qualquer lembrança com o martírio do Cristo. Enfim, era uma coisa, como você falou, clean, limpa, e dando muito mais atenção ao respeito em relação a Deus e a Jesus, pelo pensamento, pelas atitudes, pelos atos, do que propriamente
pelas atitudes formais. Eu repito, Theo, nada contra o trabalho que é realizado pelos irmãos de outras religiões. E no próximo bloco, se você me permitir, eu vou dizer por que algumas religiões adotaram alguns dogmas, alguns hábitos que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus pregou. Então, o Espiritismo, tanto na sua doutrina, tanto na sua teoria, como nas suas palestras, nos seus livros, nas suas orientações, tratam de um respeito grandioso em relação a Deus Todo-Poderoso e a Jesus, nosso Mestre, mas de uma forma sem intermediários, sem dogmas, sem imagens, que, aliás, Moisés, quando editou os 10 Mandamentos, já havia dito, olha, vocês não vão colocar imagens aí na igreja, mas parece que o pessoal não entendeu bem a orientação dele. Mas você acha, assim, ainda nesse final de bloco, acredito que dê tempo de você responder, o pessoal se assustou um pouco de chegar naquele ambiente e ver que não tinha tudo aquilo com que eles estavam acostumados? Até porque alguns apetrechos fazem parte de uma certa elevação, eles precisam ainda ver e tocar em alguma coisa, né? Por isso que no próximo bloco eu vou detalhar mais essa parte. Mas sim, com certeza, estranharam. E houve muita pressão para que se passasse a trabalhar e caracterizar uma espécie de templo espírita. Mas realmente a grande maioria sentiu-se até aliviada, porque aquela velha religião, aquela pressão, né? Aquela eivada de vícios, de perseguições, de hierarquias, ali dentro do meio espírita, ela não existia. Era uma religião nova, não era nova, era o Cristo que voltava. Mas, para você ter uma ideia, a vinda da pureza doutrinária cristã assustou as pessoas, mas a princípio assustaram, mas depois passaram a aceitar e a entender que ali estava marcado um novo começo para a verdadeira religião. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nosso primeiro apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa Despertar de hoje, conversando com Sidney Fernandes. A gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, conversando com Sidney Fernandes, falando um pouco acerca da novidade que foi principalmente o início do Espiritismo, né, quando trouxe assim uma semelhança, uma não semelhança com a antiga religião que todo mundo estava acostumado, com vários apetrechos, vários símbolos e tudo mais, coisa que o Espiritismo não tem, tanto é que se você ainda não visitou um centro espírita, você vai chegar no centro espírita e não vai ter todas essas coisas. Mas uma dúvida que ficou comigo desse primeiro bloco, Sidney, é uma palavra que a gente sempre ouve, né? Mas eu acredito que poucas pessoas saibam o seu real significado. O que quer dizer a palavra dogma, Sidney, que a gente sempre ouve nos meios religiosos? Dogma é algo que você tem que fazer, não tem que cogitar
se é verdadeiro, se não é, se é obrigatório, se não é. Tem que fazer e acabou. Tem que aceitar sem discussão. E hoje em dia, Theo, não apenas com o advento do Espiritismo, as pessoas não aceitam mais isso. Principalmente os jovens querem saber, mas por que eu tenho que fazer isso? E a doutrina espírita, ela nasceu já com o propósito de libertar-se de algumas inclusões nas religiões tradicionais que não tem nada a ver com a pureza da doutrina do Cristo. Na época do Cristo não havia nenhuma igreja com santos, com rituais. Você vai falar para mim, mas espera aí, tinha um ritual lá de que Jesus participou, o batismo, que não existe na doutrina espírita, como não tem o do casamento também, como não tem o da hóstia e outras coisas assim, com todo o respeito que merece. Você acabou de falar no bloco anterior que as pessoas precisam de algo para se apegar. Exatamente. Né? Agora, por que Jesus foi batizado? O primo dele, João Batista, estava passando para a população, traçando assim uma linha divisória. Olha, a partir de agora, você vai ser uma outra criatura. Então, o batismo era um marco para que o indivíduo abandonasse o homem velho. Isso é uma expressão de Paulo. E a partir dali, não, daqui para frente, como aquela música do Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, o batismo era essa linha divisória. Quando Jesus foi ser batizado pelo primo dele, João Batista, ele falou assim, mas eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, quanto mais batizá-lo. Jesus não falou desse jeito, mas só para você entender. Não, por agora, deixa do jeito que está. Porque era um símbolo para que as pessoas passassem a corrigir os seus erros anteriores. Não é que o João Batista, com o batismo, estava perdoando as pessoas, Jesus, né? Mas estava ensejando a verdadeira transformação moral, que é aquela que vem do seu interior. Não vem do santo, não vem do João Batista, não vem de Jesus. É você que tem que dar ordem para você, dentro de você, dizendo, a partir de agora eu sou um novo homem. Então o batismo, naquela época, tinha esse condão. Como tem também, junto dos irmãos evangélicos, que costumam batizar as criaturas já depois de adultas. Isto é, tem uma lógica. A pessoa já tem um entendimento, né? Isso. E batizar um bebezinho, por quê? Porque senão ele vai para o limbo. O que é o limbo? Limbo era uma região que Dante Alighieri, nos seus sonhos lá, a primeira camada do inferno, o inferno de Dante, do livro Inferno dele, da trilogia, era o limbo, onde ficavam as crianças, pessoas inocentes, enfim, era uma espécie de elemento intermediário, para depois ir para o purgatório, para depois ir para o céu. É tipo uma sala de espera. Por aí. Na doutrina espírita não tem nada disso. Não tem nem inferno eterno, não tem essa história de você, depois que você se confessa, você está limpo dos seus pecados. Ninguém tem o poder, o condão de limpar as nossas culpas. Então, mas na Bíblia não tem lá que a confissão ajuda? Porque daí que surgiu a confissão, que até hoje, respeitosamente, é feita pelos irmãos católicos. Eu não tenho nada contra ela, não, porque algumas pessoas precisam se confessar para, a partir dali, não errar mais. E é o que a gente estava falando antes, tem pessoas que, no seu entendimento, ela necessita disso. Ela tem que fazer isso para ter essa marca, como você disse, do batismo, para depois poder seguir em frente, né? Por isso, Theo, que muitas pessoas ainda que acham que com uma varinha de condão, um toque de mágica, com uma oração, com uma bênção, com uma água fluidificada, uma água benta,
tudo se resolve, ajuda, nos impulsiona para a melhoria interior, mas nós só vamos nos purificar através da nossa renovação interior. Quais são as fases? Errei. Primeira coisa, reconhecer. Reconhecer o erro. Pisei na bola. Segundo, fazer uma introspecção interna para não errar mais. Isto é, para que o arrependimento tenha um efeito importante, válido. Terceiro, vou reparar o meu erro. É assim que nós vamos nos encaixar novamente na trilha, no caminho que Deus traçou para nós, porque nós nos desviamos. Por isso que eu acho válido que alguns irmãos de outras crenças usem de todos os dogmas, meios, confissões, tudo que tiver alcance, para que a pessoa se conscientize e entre no caminho novo. Agora, na doutrina espírita, as pessoas chegam e não tem nada disso. Não tem milagre, não tem almoço grátis. E aí falou assim, mas a pessoa no finalzinho da vida vai lá e se confessa e vai para o céu. Aí vem os espíritos que passaram por essa situação. Se você me permitir, no próximo bloco eu vou contar uma história real sobre o assunto, em que as pessoas chegam lá do outro lado da vida e se decepcionam. Fizeram lá uma doação. Parece que não é bem assim, né? E voltam para pedir contas para aqueles que prometeram a eles que eles iriam ser salvos. Então, por isso que dentro da doutrina espírita, dentro do centro espírita, você não vai encontrar imagens que, aliás, já foram proibidas por Moisés nos 10 mandamentos. E você não vai encontrar promessas, absolvições, solução para a sua vida. Não, você vai encontrar orientação para que você internalize as suas obrigações e, a partir dali, com a sua atividade, com o seu empenho, com as suas orações, você possa efetivamente, a partir dali, traçar um novo caminho para a sua vida. Há uma frase muito importante dita por Chico Xavier, que diz mais ou menos assim: eu não posso resolver o meu passado. Fiz um monte de besteira. Mas se eu me conscientizar e a partir de agora eu me comportar, eu me apegar a Deus, ao bem, eu tenho certeza que daqui para o começo da minha vida eu não posso arrumar. Mas eu tenho certeza que daqui para frente tudo vai ser diferente e eu vou terminar a minha vida numa situação muito melhor. É isso que a doutrina espírita nos proporciona. A gente vai fazer mais um intervalo, vamos para o nosso segundo apoio cultural e a gente volta já já com o último bloco do programa Despertar de hoje, recebendo Sidney Fernandes, falando um pouco acerca das diferenças da doutrina espírita para também outras religiões. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta ao último bloco do nosso programa de hoje. Como vocês percebem, quando o papo é gostoso, quando é interessante e muitas vezes, para muitos, quando é novidade, o tempo passa bem rápido.
Sidney, você disse que ia contar uma história pra gente agora nesse último bloco, mas antes eu tenho uma pergunta pra você. A doutrina espírita, as outras religiões, elas têm sempre como se fosse um freio ali, né? Para os seus fiéis, tipo, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A doutrina espírita veio praticamente na contramão disso, né? Ela não proíbe nada, mas quem praticamente se julga são os próprios espíritas que seguem os ensinamentos da codificação deixadas por Kardec. Então, quer dizer, ó, não é proibido fazer isso, tem umas que é proibido assistir televisão, jogar futebol, sei lá, ou beber. Na doutrina não tem algum tipo de proibição assim que você tem que seguir rigorosamente, né? Na época de Moisés, ele estava lidando com os hebreus, que foram os ancestrais dos judeus, quando ele os libertou do poderio dos egípcios e passou 40 anos no deserto para libertá-los, ele precisaria usar freio cabresto curto. A coisa estava bagunçada. Era um povo difícil de lidar, com muitos vícios. Inclusive ele chegou até a proibir que eles se comunicassem com os mortos, porque eles faziam aquilo de gato-sapato. Qualquer coisinha, eu uso o sapato preto ou marrom. Eu consultava o médico. Minha namorada está em casa, eu estou indo lá agora visitar ela. Então, por aí. Então ele precisou de um cabresto curto. Moisés trouxe a figura do não. Tudo é proibido. Não, não faça isso, não faça isso. Jesus já veio trazer uma outra ideia, de que o que deve ser feito, inclusive tirando aquela figura do Pai, do Deus vingativo, poderoso, vingativo de Moisés, para o Deus amoroso, falando de perdão, falando de condescendência, de paciência. E o Espiritismo, o primeiro falou não, o outro falou o que deve ser feito. E o Espiritismo veio dizer por que nós devemos fazer isto ou aquilo. É a doutrina da consciência livre. Como você disse, não proíbe nada, mas joga para nós a responsabilidade é nossa. Da liberdade. Ninguém tem liberdade sem responsabilidade. Agora, por que algumas religiões passaram a assumir certos dogmas, certos hábitos que não tinha na época do Cristo, na igreja primitiva cristã? Por exemplo, na Casa do Caminho, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos que os apóstolos na Casa do Caminho se comunicavam com os espíritos. No Pentecostes nós temos aí uma irrupção de fenômenos, voz direta, materialização, que prova aquilo que Kardec fala a partir do século XIX, quando ele explica o que é sintonia mediúnica, o que é mediunidade. Agora, por que as igrejas assumiram algumas coisas que não tinham nada a ver com o cristianismo primitivo? Porque em determinado momento, politicamente, foi interessante acrescentar no cristianismo hábitos pagãos, para que a religião abarcasse tanto cristãos como os ainda não cristãos. Entendi. Daí certas coisas que nós encontramos hoje em algumas religiões que não tem nada a ver com o Cristo, com o cristianismo limpo, primitivo, o que o Espiritismo veio ressuscitar através do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando apenas da moral do Cristo. Entendi. Você falou aí sobre responsabilidade, que nem a questão você falou de comprar o céu, alguma coisa nesse sentido. De quem é a responsabilidade nessa situação? Eu chego pra você fala, ó, me dá tanto, seus pecados estão perdoados, você tá no céu lá quando você morrer. Olha, eu estava em Pedreira e uma amiga lá de Pedreira me falou que uma senhora foi procurá-la em sua casa, juntamente com uma outra mulher que ela não conhecia. E essa outra mulher disse que o marido estava em polvorosa, que ele não dormia mais, que ele se sentia perseguido. Eita. Estava ficando louco. Endoidou. E aí ela deu uma especulada e descobriu que o marido dela era pastor. Coincidentemente, paralelamente, houve uma comunicação no Centro Espírita de Pedreira de um indivíduo que chegou lá dizendo assim: eu fui enganado. Eu comprei o céu e não encontrei o céu.
e eu vou atrás do indivíduo que me vendeu o céu. Estelionatário? Aí ela fez a conexão. O espírito que estava, se sentiu enganado por esse pastor, foi lá pedir contas para ele. Você me vendeu o céu e eu não encontrei. E iniciou um processo obsessivo em cima desse pastor, que só foi contornado com muito trabalho, muita oração, e ele foi obrigado a se render a um trabalho de desobsessão que foi feito pelo Centro Espírita para ajudar esse pastor que estava sendo perseguido por um fiel da igreja dele, para quem ele havia vendido o céu, e ele não encontrou o céu. Ele voltou para pedir contas ao pastor. E como fica a situação desse pastor? Claro, o Centro Espírita fez o meio-campo para o espírito já ficar mais ameno. E a chegada desse pastor lá? Porque ele não deve ter feito isso só com esse que voltou para reclamar, né? Mas se ele fez de boa fé, se ele entendeu, se a igreja dele disse que era dessa maneira, não foi para proveito próprio, ele com certeza vai receber a proteção do plano espiritual para poder se entender com o indivíduo. Ele vai chegar lá no plano espiritual e vai dizer para ele, olha, eu também fui enganado. Então, eles vão se entender para que quebre ali aquele antagonismo. Entendi. Mas a verdade é a seguinte, é aquela velha frase, não tem almoço grátis. Quando você vai num lugar que diz que isso é grátis, pode ter certeza que você está pagando a conta de uma outra maneira. Uma vez eu estava no Canadá e fui comer um amendoinzinho lá de graça. E quando eu senti o sabor ali, salgado a beça. Por quê? Porque ele queria que eu comprasse uma bebida, um chopp, que era muito mais caro que o amendoim. Então é assim também. Nós temos que colocar as mãos para o céu, agradecer a nossa vida. E se queremos a felicidade, nós temos que seguir estas regras. Fazer todo o bem possível, ser verdadeiro, ser honesto e colocar toda a nossa confiança em Deus. E com essas frases de Sidney Fernandes, nós chegamos ao final de mais um programa Despertar. Sidney, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. E na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru.